Pepe, antes da gente, então... Bom, vamos falar então de Ucrânia, né? Porque, na verdade, em algum momento parecia até que o Zelensky caminhava por uma rendição. A gente falou da última vez que ele ia ser atirado debaixo de um ônibus e tal. E houve Ele esse está ataque. esperando o momento, né, Leonardo? Não, mas é que houve esse ataque aí no Kursk, aí, né? Então, esse como é que é o estágio atual? esse ataque do Kursk foi mais uma vez uma provocação extremamente esperada. Eles tentando aliviar a pressão no front, que é um negócio absurdo. Os números são um negócio inacreditável. O Shoigu, nos últimos 2 dias, se não me engano, ele deu um número de soldados ucranianos mortos nos últimos 2 meses no front. Eu não tenho o número exato, eu não lembro de cabeça, mas é um negócio absurdo. Eu vi alguma coisa na casa de 60 mil pessoas que teriam morrido. Isso, exatamente. Um negócio completo, 50, 60 mil, mas um negócio completamente fora de... E a estratégia russa não mudou 1 milímetro. É o que a gente vem discutindo há 2 anos, né, pelo menos. A estratégia do snail, como é que chama? De andar como um camaleão, um caramujo, desculpa. Andar como um caramujo, ou um pouco como caranguejo, o meat grinder, ou seja, o batedor de carne, por causa daquela artilharia de tsunami absoluto, e bem devagarzinho. Conquista um village hoje, daqui a 3, 4 dias conquista um outro subúrbio, aí vai devagarzinho, aí vai na rua central, etc. E tal. Ou seja, se você continua uma guerra como essa, ela vai até 2050, no mínimo, ou mais. Os russos não veem a menor incentivo em mudar a estratégia deles, porque essa é uma guerra de atrito. Não é uma guerra de conquistar território, é diferente. Uma guerra de atrito, você quer esmigalhar o adversário, o potencial de ataque do adversário, batalhões, tanques, etc. Estão conseguindo fazer aos poucos. E o adversário não é a Ucrânia só. O adversário é a OTAN como um todo. Então, isso não vai mudar nada. O que os ucranianos fizeram nesses últimos dias? Vamos tentar uma tática diversionista. Vamos atacar uma região mal protegida, fraca, onde não tem muita coisa, só tem civis. A gente vai lá, captura uns soldados, bombardeia umas cidades, etc. e tal. E isso a gente pode vender para a OTAN, para o Ocidente como um todo, como uma vitória. Quando os russos... E super importante a gente frisar isso. Pegaram os russos dormindo em Kursk, sem dúvida nenhuma. E isso, evidentemente, você não vai ler na mídia russa. Mas esse é o fato principal. E os russos, quando acordaram, por exemplo, só teve uma reunião importante do Gerasimov com o Putin ontem, e o Gerasimov falando, já está tudo sob controle. Não está, não. E no começo não tinha nada sob controle, porque soldados russos estavam sendo presos e civis bombardeados, e os ucranianos estavam avançando dentro de um negócio completamente absurdo. Ou seja, foram pegos dormindo. Então, isso eu espero que possa levar certos setores do Ministério da Defesa russo, que é uma história kafkiana de complexidade, que não são tão eficientes como se imagina, e como se imagina mesmo dentro da Rússia. Então, é uma tática diversionista. No terreno que importa, ou seja, o terreno de batalha mesmo, Novorossiya, que importa, não vai mudar absolutamente nada. Mas, olha bem, aí eu vou ler para vocês um negócio super importante, publicado pelo Medvedev hoje, no Telegram dele. Ele falou um negócio imensamente importante, porque ele já está dando o caminho na sequência do que vai acontecer. Olha o que, nas palavras de Dmitry Medvedev. De agora em diante, a operação militar especial deve assumir um caráter extraterritorial. Tradução: nós vamos avançar dentro da Ucrânia. Isso em linguagem cifrada. É a primeira vez que a gente vê isso vindo diretamente de alguém lá em cima. Não se esqueçam, o Medvedev, tecnicamente, ele é o número 2 do governo russo. Ele é muito importante. Para ele dizer um negócio desse, isso é apoiado pelo Conselho de Segurança inteiro.
nas palavras dele, mais uma vez, não se trata mais apenas de uma operação para restituir os nossos territórios oficiais e punir os nazistas. Ou seja, ele já está dizendo que a operação militar especial mudou de estatuto. Podemos e devemos, palavras do Medvedev, ir nas terras da Ucrânia ainda existentes. Uau! Odessa, e aí ele dá nomes. Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Kiev e além. Ou seja, eu vou dar um silêncio Netflix para vocês todos, para assentar na cabeça de vocês o peso dessas palavras e o que basicamente Moscou está dizendo e passando o recado para os ucranianos e para a OTAN. Ah, é isso que vocês querem? Vocês querem uma guerra do terror contra a Rússia, que é o que vocês estão fazendo agora? Tá bom. Então a gente vai continuar fazendo a nossa guerra, só que a gente não vai parar onde a gente falou que ia parar antes, que é o que estava na proposta que o Putin enviou há 2 meses atrás e que foi recusada pelos ocidentais. Nós vamos basicamente reconhecer Lugansk, Donetsk, Kherson e a Crimeia, obviamente. E Zaporizhia, exatamente, Leonardo. Só que agora não é mais... Você viu a listinha que o Medvedev deu até onde pode ir essa história toda. Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev e Kiev e além. Depois de Kiev, ele fala e além. Uau! Isso é muito pesado, né? Aí ele diz, agora podemos e devemos falar abertamente, sem embaraços e sem, bloqueios diplomáticos. A operação terrorista dos bandeiristas deve eliminar qualquer tabu em relação a esse argumento. Agora, incluindo os bastardos ingleses, é bom que eles comecem a prestar atenção. Nós vamos parar apenas quando acharmos que a situação é aceitável e vantajosa para os nossos interesses. Bom, resumindo o que vocês acabaram de ouvir, isso basicamente é o resumo mais explícito dos últimos meses, desse ano inteiro, de que os russos perderam a paciência e que eles sabem que eles estão agora enfrentando uma guerra do terror. O terror usado pelos ucranianos e sancionado pela OTAN contra a Federação Russa. Então, para eles, não tem mais limites. Como isso vai se manifestar na prática, a gente não sabe. Não é, por exemplo, que amanhã vai ter uma revoada de Kinzhaus e vão reduzir Kiev a cinzas. Não é isso. Pode ser que aconteça, mas bem mais tarde. O que nos remete a uma discussão em Moscou séria entre a nível ministerial, diplomático, acadêmico, uma discussão séria, constante, por que não acaba essa... O Pepe travou aqui, acho que já destrava aqui. Eu tenho uma outra fala do Medvedev que eu queria trazer para ele, que é fantástica. Vamos ver se ele consegue se reconectar. Voltou? Voltou, Pepe. Deixa eu só ler esse comentário aqui do Kim dizendo, Pepe, de certa forma, o Medvedev ecoa as opiniões da linha dura russa, tanto um quanto insatisfeito com o desenrolar dos acontecimentos, mas o que eu queria te mostrar era esse tweet aqui do Medvedev para a gente entrar no tema Oriente Médio, Irã, né? Esse tweet aqui já tem alguns dias, foi 1º de agosto, eu acho. E ele falou assim... 31 de julho. 31 de julho. O nosso se aperta no Oriente Médio, perdão pelas vidas perdidas, são reféns de um Estado repugnante. E aí fala assim, é claro para todos que uma guerra em grande escala é o único caminho para uma paz instável na região. Né? O que ele está dizendo com isso? Né? A Rússia vai apoiar o Irã num esforço de guerra contra Israel? Haverá reação do Irã contra Israel? Sim, já está. Essa foi a mensagem cifrada. Veja bem, essa mensagem cifrada foi antes desses aviões de transporte russos chegando a Teherã, um atrás do outro, levando, entre outros, que é super importante, o Murmansk BN, que é o sistema de
como eu posso falar? Embrulhamento, não. Como é que chama? Quando você destrói toda a comunicação eletrônica do adversário. Sim, quer dizer, deve ser um sistema para embaralhar as comunicações ali. Você embaralha toda a comunicação eletrônica do adversário num raio de 5.000 quilômetros. Esse é o sistema de embaralhamento de comunicações eletrônicas russo mais sofisticado. E os caras estão... Bom, por que eles estão mandando isso para o Irã? Porque faz parte do acordo militar russo-iraniano negociado pelo menos durante quase 2 anos e assinado agora há pouco, e o Shoigu foi a Teherã para a assinatura final desse contrato, que inclui relações militares ao mais alto nível. E inclui isso. E isso é esse tweet que veio antes da assinatura do contrato e do transporte desse sistema extremamente sofisticado de embaralhamento de comunicação eletrônica é a prova tácita da parceria estratégica militar russo-iraniana. Por quê? Várias razões. Principal, BRICS. E aí entra a China também. Entre outras coisas, o assassinato do Haniyeh em Teherã, como uma provocação totalmente alucinante do governo dos psicopatas genocidas em Tel Aviv, foi um ataque contra 3 BRICS ao mesmo tempo. Por que foi um ataque a 3 BRICS ao mesmo tempo? Foi um ataque ao Irã, obviamente, porque em solo iraniano, para provocar o Irã a uma resposta, para chamar os Estados Unidos a uma guerra. Foi um ataque contra a China, porque aconteceu apenas alguns dias depois que a China uniu 14 facções, sempre se engalfiando palestinas em Pequim, soltou a declaração de Pequim, oficialmente, assinada por todos, assinada por Wang Yi, ministro das Relações Exteriores chinês, unindo as facções e olha, a Palestina só vai ser forte se for uma Palestina unida. E a China apoia uma Palestina unida e uma Palestina soberana. Então foi um ataque contra a China também. E um ataque contra a Rússia também, porque essa é uma negociação BRICS. E a posição BRICS em relação ao genocídio em Gaza é explícita. E no caso da Rússia, que tem uma posição extremamente complicada por causa de pelo menos 1 milhão de russos ou russos com um passaporte duplo, russo-israelense, que vivem em Israel, e, nesse caso, pela Constituição russa, a Rússia é obrigada a proteger os seus cidadãos, seja onde eles estiverem no mundo, e isso é a explicação porque a Rússia não pode ser estritamente, explicitamente anti-genocídio em Gaza, porque eles têm... É extremamente complicado o fato de que eles têm que pensar na população russófona ou de 2 passaportes residente em Israel. Mas, quando eles veem o genocídio, quando eles veem por que o genocídio está sendo conduzido, quando eles veem quem está por trás do genocídio, o Império e todos os vassalos europeus, quando eles veem os atentados contra o eixo da resistência que eles apoiam, por exemplo, quando eu estava em Moscou ainda, antes de vir para a Tailândia, em junho, antes de vir para cá, na minha última semana em Moscou, eu encontrei com 2 delegações do Iêmen em Moscou. Uma delegação geoeconômica e tinha uma delegação política também. E olha a loucura, os russos nem reconhecem o governo dos Houthis oficialmente, mas eles chamam delegações dos Houthis para Moscou para discutir política, economia, etc., eventuais relações comerciais, etc. e tal. Embora eles sejam obrigados, eu diria mais por uma formalidade, a reconhecer um governo fantasma, que é o governo reconhecido, entre aspas, pela ONU, que nem está no Iêmen. Sabe onde está esse governo, Leonardo, vocês todos? Num hotel 5 estrelas em Riad, na Arábia Saudita. Esse é o governo do Iêmen reconhecido pela ONU. O que demonstra, mais uma vez, para vocês que a ONU é uma palhaçada gigantesca. Então, foi um ataque contra 3 BRICS ao mesmo tempo.
o fato de que os três têm uma aliança militar e uma parceria estratégica entre eles, tem uma Irã-China, tem uma Irã-Rússia, tem uma Rússia-China. Então, a reação deles em relação à unificação da Palestina e ao genocídio, em diversas gradações, é a mesma reação. E como a Rússia agora está começando a perder a paciência, vide Medvedev, com as guerras eternas como um todo, não só na Ucrânia, mas no espaço pós-soviético, tentativa de desestabilização na Geórgia, próximas no Quirguistão, etc. Então, a resposta russa, essa é sutil, mas é uma sutileza do tamanho de uma daquelas torres de 35 metros do sistema de embaralhamento, entende? Estamos mandando, exatamente, e vai ser usado, e nós vamos embaralhar todo o grid da OTAN e dos americanos e dos israelenses, protegendo os israelenses se houver um contra-ataque israelense contra o Irã. Que, se houver justamente o ataque iraniano, o contra-ataque vai ser pesado. E aí a gente vai estar numa lógica demente de guerra regional, que é para onde a gente está indo no momento. Mas aí eu queria fazer um parêntese, Leonardo, antes da sua próxima pergunta, que o X da questão do que está acontecendo no momento é como os persas leram Sun Tzu. O que os persas estão fazendo... Isso é muito interessante, Pepe, que eu vou só trazer esse comentário, vou falar dessa notícia e você já emenda aqui. Ó. O Lair está dizendo, bom dia, camaradas, a interferência em comunicação e radares é feita por jammers. Isso. Os russos já jamearam vários navios e caças ocidentais no Mar Negro. E Exato. Esse é o chanceler iraniano, dizendo, ó, Israel cometeu um erro estratégico que custará muito caro. Né? E aí as pessoas ficam esperando, mas a punição é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, ou nunca virá? Aí eu te passo para falar do Sun Tzu iraniano. Pois é, Leonardo. A beleza conceitual do que a gente está assistindo hoje, você está com o planeta inteiro literalmente esperando a resposta não só do Irã, mas do eixo da resistência inteiro. A resposta vai ser uma resposta mais ou menos simultânea de Hezbollah, do Hashd al-Shaabi, as milícias iraquianas, do Irã, e dos Houthis, Ansar Allah Houthis. Vai vir de 4 fronts ao mesmo tempo a resposta. Né? E o Ali Bagheri Kani, que é o ministro das Relações Exteriores iraniano no momento, ele é um cara super bem preparado. Eu conheci ele em Teherã há anos atrás, quando ele ainda estava subindo no Ministério das Relações Exteriores. Ele agora está no topo. Ele seria um grande ministro das Relações Exteriores nesse governo. Eu espero que o Pezeshkian o mantenha, inclusive. A declaração dele, a lá persa, né, com aquela qualidade, delicadeza, sofisticação, eles cometeram um erro estratégico, eles vão se arrepender seriamente. Isso vindo de um cara tão mesurado como ele, é dizer, olha, vocês não fazem ideia de onde vocês se meteram. Porque vocês estão comprando uma briga ao mesmo tempo, não só com o eixo da resistência inteiro, que vai ser a resposta, como contra a Rússia e China. Rússia, ajuda direta militar ao Irã, e China, todo o background diplomático e o fato de que os chineses tomaram esse assassinato do Haniyeh pessoalmente, como uma afronta, como a China perder a face. No momento em que eles juntam todos os líderes palestinos, fazem uma declaração, Palestina unida, etc. e tal, os caras assassinam o principal negociador em Gaza. Ou seja, fica claro que o Ocidente não está buscando nenhum acordo de paz, pelo contrário, que é a guerra eterna. Exatamente. Essa é a conclusão de todo esse emaranhado que a gente está tentando destrinchar, é essa. O ensaio de creche que aconteceu na segunda-feira, que é aquele negócio que é derreter as bolsas no Japão, ele aconteceu porque estava sendo aguardado para segundo ataque a Israel? É uma ótima pergunta, Leonardo. Sabe que ninguém colocou nesses termos ainda?
Não, mas tinha alguma coisa, assim, tinha uma expectativa de que o sistema ia desmoronar, colapsar. Tem, especialmente porque todas as previsões do sistema desmoronar, elas vão desde ontem até as próximas semanas, né? Inclusive antes do final do ano. Então, nesse caso, foi ontem. Mas esse desmoronamento foi muito específico. Esse desmoronamento foi o Japão. Sabe por quê? O fator de flutuação do yuan, de usar o yuan, usar o yen de uma maneira especulativa, apostando nas taxas de juros americanas. Tem uma modificação nas taxas de juros americanas, modificou tudo e não vale mais você ficar usando o ien para ganhar dinheiro fácil. Aí desabou tudo em Tóquio. E aí vem o efeito cascata depois. Desabou muito em várias bolsas daqui da Ásia, e até a bolsa em Moscou desabou, foi um pouco. Moscou acho que foi 2,5%, não é muito. Mas desbancou em todos os lugares. Na hora que vier o crash pesado, nossa, porque aí vai começar nos Estados Unidos. Exatamente. Não vai começar pela Ásia. Né? Exatamente. E essa questão aqui, não sei se você saibe, Pepe, tem sido ventilado nas redes que a ação dos Estados Unidos de desestabilização na Venezuela chama-se Operação Apocalipse. Pretende desestabilizar toda a América Latina por meio de uma guerra cognitiva. Eu não tinha conhecimento. Você já ouviu falar de algo a respeito? Com essa terminologia, Operação Apocalipse, diretamente não. A guerra cognitiva eles já estão usando há muito tempo, e é onde entra a Silicon Valley. Exatamente. Essas não só guerras Silicon psicológicas, Valley, né, vamos dizer assim. Exatamente, um psyops gigante. Por exemplo, o WhatsApp, a história do Ranier ter sido traçado onde ele estava em Teherã, porque ele usa o WhatsApp, é uma das coisas mais absurdas da história. Como pode um líder palestino usar o WhatsApp? E aí eu respondo para vocês. Porque no Oriente Médio inteiro, e aí entra todo mundo, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Golfo Pérsico, Palestina, etc. Todo mundo usa o WhatsApp. Inclusive funcionários de governo. E ninguém pensa nisso. Quando eu estava no Catar, agora há pouco, eu estava no Catar antes de ir para a Rússia. Quando eu estava no Catar, todo mundo no Catar usa o WhatsApp. Aí eu estava encontrando com uma diretora de museu e falou: vocês nunca perceberam que vocês estão sobre vigilância o tempo todo? Ela falou: é? Falei: e mesmo vocês são aliados diretos dos americanos. Eles escutam tudo que vocês fazem aqui via WhatsApp. Todos vocês usam o WhatsApp. O governo do Catar inteiro usa o WhatsApp. Completamente absurdo. A prova foi agora com a história do Ranier. Ou seja, a dissonância cognitiva e a guerra cognitiva já está instalada. E, por exemplo, numa outra vertente Deep State, Starlink. Por que Elon Musk quer invadir o planeta com Starlinks? Porque aí você controla a comunicação do planeta inteiro, literalmente. E você escuta tudo com os backdoors. Simplíssimo, né, Leonardo? Você não precisa fazer muita coisa, né? E ele é exatamente o que você falou. Ele é o Deep State, né? Quer dizer, ele não é um empreendedor, né? Ele é uma face da máquina de guerra, né? Ele tem contratos com o Pentágono, exatamente. A mesma coisa o Peter Thiel, a Palantir. A Palantir tem contratos com... Ou seja, no lado republicano, nesse ângulo de controle de informação e de controle cognitivo planetário, em muitos aspectos eles são até mais perigosos do que os democratas. Tudo, o sistema inteiro é bipartidário. O sistema inteiro é um sistema de, ok, se a gente não pode controlar e se a gente não pode fazer revolução colorida, nós vamos controlar as cabeças. E vamos controlar a informação e vamos controlar tudo. Por exemplo, essa história, a história de hoje, né, do FBI indo na casa do Scott Ritter, no estado de Nova York. O Scott tem uma posição extremamente peculiar. Por exemplo, todos nós estamos fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Sabe que uma das acusações oficiais que ele está sendo investigado pelo FBI
é porque ele tem uma ligação com a RT e a Sputnik? Isso faz parte, Leonardo, da investigação oficial. Você acredita nisso? É inacreditável. Ou seja, ele seria um integrante da máquina de propaganda inimiga. Isso, exatamente. Então, integrante... Aí, hoje ele soltou um dos videozinhos que ele soltou hoje, ele estava falando, escuta, eu sou um jornalista, eu tenho um contrato, eu sou pago pelos meus serviços. É a mesma coisa, se aplica a todos nós. Eu tenho um contrato com a Sputnik desse tamanho, em russo e inglês, determinando que eu sou um jornalista e eu presto serviços de informação para eles, eu sou pago por isso. O Scott é a mesma coisa. O Scott também é analista da Sputnik. A mesma coisa, é a mesma situação. Você acredita que um governo vai atrás de jornalistas porque eles trabalham numa empresa jornalística que eles não gostam? Eles não fariam isso se o Scott estivesse escrevendo para o Financial Times ou para a Al Jazeera, por exemplo. Mas, esse comentário aqui é muito interessante, Pepe, do Roberto. Ele fala assim, ó, sinto que existe uma quinta coluna na esquerda e no próprio governo Lula que coloca uma cunha entre Brasil e BRICS. O pensamento militar brasileiro é o seguinte, se houver efetivamente uma guerra entre os dois polos, o Brasil, pela posição geográfica que ocupa, não tem força para se deslocar do bloco imperialista, vamos dizer assim, né? Então, essa quinta coluna, na verdade, se chama Forças Armadas Brasileiras, no final das contas. Sim, a menos que houvesse uma ajuda militar direta dos Big BRICS, né? Sim. Exatamente. E não há, né? Não existe uma aliança militar dos BRICS, né? Exatamente. Não. E não vai ter. Não faz parte da ética do clube. O Lavrov falou isso diretamente. Leonardo. Exatamente. E para a gente fechar aqui, porque isso aqui renderia uma outra live de 2 horas, ó. Para isso usam as pautas mudanças climáticas, bloqueio ao petróleo / gestão territorial. Né? Com a mudança climática, você bloqueia a exploração de petróleo, eleições transparentes, que é um ataque à Venezuela, e identitarismo, paralisia da esquerda diante de tantos progressismos, né? Bom, as esquerdas elas foram minadas por dentro, né, Leonardo, no Ocidente inteiro, incluindo a América do Sul. Mas por essas pautas aqui que eles estão colocando, né? Por essas pautas. O culto à democracia, né? A questão identitária, né? Exatamente. Sim. Mas, Pepe, vai curtir aí as suas férias, porque talvez sejam os últimos dias aí da humanidade. Não são férias. Hoje eu comecei a voltar eu comecei a fazer já uma coluna, ou seja, antes o sol continua, mas, né? Mas olha, tem um negócio super importante que a gente não falou, Leonardo. E diga. Eu quero. É outra coisa que eu queria ler para vocês todos, porque eu tenho certeza que isso não saiu no Brasil de uma maneira ou outra, inclusive porque não saiu em nenhum lugar nos Estados Unidos. E como a gente sabe, a mídia brasileira, fora vocês e poucos outros, copia tudo que sai, New York Times, CNN, aquele lixo todo. Bom, é muito importante. Teve uma entrevista, o único cara que fez uma ligação dessa entrevista e soltou uns trechos traduzidos foi o Alistair Crook. Ele fez uma coluna e ele foi no Judge Knapp, no Judge Napolitano, ele fez um programa inteiro falando sobre isso. O Judge Knapp estava de queixo caído com essa história. Qualquer um que escuta essa história vindo de quem vem e nesses termos, talvez seja a definição sintética mais precisa digamos, do culto escatológico apocalíptico que está controlando o governo em Israel e que está conduzindo e legitimando o genocídio. Bom, eu vou ler para vocês a versão mais curta. É uma entrevista do ex-chefe da IDF, das Forças de Defesa ou de Ataque israelenses, né? E ex-ministro da Defesa, Moshe Yaalon. Moshe Yaalon, todo mundo conhece ele no Oriente Médio. É um cara que tem uma reputação meio negra, complicada. Mas, depois que ele saiu do governo, ele começou a falar de como funciona mesmo aquela máquina lá em cima, que é um negócio completamente demente, especialmente por causa desse último gabinete de escatológicos dementes que segura o governo Netanyahu como um todo. Bom,
os trechos principais da entrevista do Moshe Yaalon. Quando você fala sobre Smotrich e Ben-Gvir, isso vocês no Brasil devem saber, que os dois principais membros do gabinete ultra-hardcore, genocidas mesmo, em Israel, um é o Smotrich e o outro é o Ben-Gvir. Eles têm um rabino. Os dois compartilham e seguem o mesmo rabino. O nome desse rabino é Dov Lior. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre, quem é esse Dov Lior? Aí eu falei com um israelense muito bem informado, ex-IDF também. Ele me disse, olha, esse cara é super perigoso. Ele não é tão popular como muita gente pensa em Israel. Mas todos essas associações de colonos, esses colonos radicais, e os caras que estão representados no governo de Israel, eles seguem o Dov Lior. Bom, aí o Moshe Yaalon, de novo na entrevista, ele falando, ele é o rabino do underground judeu. E essa definição underground judeu é sensacional. É a primeira vez que eu vi alguém falando em underground judeu, mas no sentido de que o que está overground, na verdade, que está no governo, esses dementes escatológicos genocidas, eles vêm de um underground. E nesse gabinete do Netanyahu, eles estão em posições de poder, eles são ministros. E o rabino deles é o mesmo. Então, essa é a história. Por exemplo, se você não entende essa ligação, é impossível para qualquer um de nós, no planeta inteiro, entender por que esse governo israelense do Bibi é tão demente e por que eles estão conduzindo um genocídio. Os personagens são esses caras aqui. O que o rabino do underground judeu quer? Eles querem, e isso é uma coisa que a gente já sabia, mas agora a gente tem uma atribuição direta. Eles querem explodir com Al-Aqsa, com o Dome of the Rock, a mesquita de Al-Aqsa, para construir o novo templo. E essa é a razão principal do estágio em que a gente está de eliminação do povo palestino. Esses caras que estão agora no governo, seguindo esse mesmo rabino, o rabino do underground judeu, apocalíptico, que quer destruir a mesquita de Al-Aqsa e eliminar os palestinos e a história palestina como um todo. E aí seria a pedra filosofal para a grande Israel, Eretz Israel. Esses caras estão no poder e essa é a guerra que eles estão vendendo, entre outros, para os americanos. Essa é a guerra que Bibi Netanyahu estava vendendo alguns dias atrás no Congresso americano com as 58 ovações em pé. E é uma guerra total. E quando fala-se em guerra total, inclui, evidentemente, o eixo da resistência. É uma guerra especialmente contra Irã, que é o personagem principal do eixo da resistência, e contra todos os outros. Aí entram os Houthis, Hezbollah, mas os dois principais alvos dessa guerra total, fora Hamas e fora a população palestina inteira, são Hezbollah e Irã. Inclusive o ataque a Beirute, né, Pepe? Exatamente, e incluindo o ataque a Beirute. Então, eu vou terminar o Moshe Yaalon falando ainda de novo. Você sempre os escutam falando em termos de última guerra. É verdadeiramente a última guerra apocalíptica, a partir da qual, na cabeça desses escatológicos psicóticos, Israel vai ser a grande Israel e vai reinar sobre todos os seus inimigos, que ela terá destruído todos os seus inimigos regionais. Aí vem a afirmação chave do Moshe Yaalon nessa entrevista. Todo esse conceito repousa sobre supremacia judia. E aí, nas palavras dele, essa é a manchete da nossa conversa. Mein Kampf revertido.
Foi exatamente o que o Scott Ritter falou. Ele falou, na verdade, que... Pois é, Leonardo. Agora, vocês todos que estão ouvindo percebem por que o Scott Ritter é tão perigoso nos Estados Unidos. Porque, em outras palavras, ele falou isso. Exatamente. É o Mein Kampf inverso. Vamos aproveitar os últimos dias. Mas é muito importante para vocês terem o contexto do genocídio. Esse é o contexto resumido do genocídio. Pepe, obrigado mais uma vez. Em breve a gente volta a se falar. Sempre um prazer aí. Valeu. Obrigado a vocês também. Tchau, tchau. Do Sudeste da Ásia para todos. Tchau, tchau. Valeu.